Número 1. Atividade 1. Indique a sentença matemática abaixo, as que são equações, e para essas destaque seus membros e suas incógnitas. Da letra A já está resolvida. É uma equação do primeiro grau, porque o maior expoente que aparece nas letras é 1, quando não aparece. Antes da igualdade é o primeiro membro, depois da igualdade é o segundo membro. Só que essa equação tem dois números desconhecidos, duas incógnitas, o x e o y. B, 5x menos 19 menor que 39. Não é uma equação, é uma inequação. Porque ela não é expressa por uma igualdade, ela é expressa por uma desigualdade. Vamos ver a letra C. 5x menos 10 igual a 2x mais 23. Essa aqui é uma equação. Vou colocar aqui, é uma equação. Nessa equação, antes da igualdade é o primeiro membro. Depois da igualdade é o segundo membro. Ela é uma sentença matemática expressa por uma igualdade, tem número conhecido e desconhecido. O número desconhecido é o x, é incógnita. Problema. A letra D, 2a mais 10 igual a 3. Também é uma sentença matemática expressa por uma igualdade. Antes da igualdade é o primeiro membro. Depois da igualdade é o segundo membro. E ela é expressa, tem uma incógnita. Qual que é a incógnita? O A. Então, A é a incógnita. Fácil, né? Vamos ver a letra E. A letra E não é uma equação, porque ela não é expressa, não é expressa por uma igualdade, e sim por uma desigualdade. Então, não é uma equação. É uma inequação, aqui é diferente. Essa F, ela é expressa por uma igualdade, tem uma incógnita, então é uma equação do primeiro grau. Então, vou colocar aqui embaixo. É equação. Antes da igualdade é o primeiro membro. Depois da igualdade é o segundo membro. E quem que é incógnita? O M. O M é incógnita. Só tem incógnita. Só M. M antes no primeiro membro e M no segundo. E a letra G, que é o último desse exercício, 3x menos 7 sobre 2 igual a 27. É uma sentença matemática, é expressa por uma igualdade, então também é uma equação. Onde aqui é o primeiro membro. Depois da igualdade, a 27 é o segundo membro. E a incógnita é quem? É o x. Incógnita. Número 2. Identifique a equação que representa a situação a seguir. O salário de João somado com 100 é igual a 900. Então, eu vou representar o salário de João por uma letra. Pode ser x, y, z. No caso aqui, usou x. O salário de João, x, somado com 100 é igual a 900. Então, tá aqui a equação que representa o problema. Já tá resolvido. Então, tá aqui, ó. Tá. Vamos descobrir quanto que é o salário do João? Aí eu vou resolver. Não é obrigatório. No caso aqui, perguntou só qual é a equação. Mas eu já vou aproveitar para resolver. Então, tá aqui a equação. X mais 100 é igual a 900. O mais 100, lembra que eu posso trocar de membro, mas ele vai fazer o sinal contrário. Qual que é o contrário de somar, né? Subtrair? Vai ficar x é igual a 900 menos 100. X é igual a quanto? 800. 800 é a raiz da equação. Fácil, né? Então também dava para saber, ó, qual número somado com 100 que dá 900? É 800. Gostaram? Vamos ver para a letra B. O triplo do número de roupas de Maria subtraído de 7 é igual a 3. Então tá aqui, ó. A roupa eu vou chamar de x. Então o triplo do número de roupa, o triplo de x é 3 vezes x. Subtraído é menos. De 7 é igual a 13. Então esse aqui também já estava resolvido. Então tá aí a equação que representa. Agora, por curiosidade, eu vou descobrir a equação, a raiz da equação. Então vai ficar 3 vezes x
Menos 7 igual a 13. Esse aqui é o primeiro membro. E esse aqui é o segundo membro. O meu objetivo é descobrir o valor de x. Então tem que ficar o x sozinho. Então, para deixar o x sozinho no primeiro membro, eu vou pegar esse menos 7 e trocar ele de membro. Só que para trocar de membro faz o contrário. Ele não era menos, então ele vai virar mais. Então vai ficar 13 mais 7. Então vai ficar 3 vezes x é igual a 20. Então x é igual a 20 dividido por 3. Isso aqui não vai dar uma conta exata. Então, eu posso falar que a raiz da equação é o 20 sobre 3. Se eu quiser dividir, vai dar o número decimal, né? Aí pode também. Mas eu vou parar aqui na fração mesmo. Então, a raiz dessa equação é 20 sobre 3. Não deu exata. Vamos lá para a letra C. É C mesmo? Deve ser. Vamos embora. Letra C. O número de figurinhas de Pedro subtraído de 3 é igual a 38. Então, se eu fosse montar essa equação, eu posso chamar o número de figurinha dele de qualquer letra. A gente usou muito x, eu vou usar o f. Então, f menos 13 é igual a 38. Então, o número de figurinhas menos 13 é igual a 38. Tá aí. Essa é a equação que representa o problema. Vou resolver só por curiosidade. Para resolver, ó, f menos 13 não é igual a 38. Para ficar o f sozinho, esse menos 13 vai para lá ao contrário. Qual que é o contrário de menos? Mais. Então, vai ficar f é igual a 38 mais 13. F é igual a 41. Então, a raiz dessa equação, 41 não, né? 38, 48, 51. Então, a raiz dessa equação é 51. Se eu colocar aqui, ó, 51 menos 13 dá 38. Igual a 51. Ou seja, a raiz dessa equação é 51. O número de figurinhas de Pedro é 51. Letra E. O triplo da idade de Lucas, então poderia ser x, vou colocar L. Então, o triplo da idade de Lucas, vou chamar de L. Então, 3 vezes L subtraído de 6 é igual a 30 anos. Pronto. Já está resolvido o exercício. Porque ele só pediu a equação que representa esse problema. Poderia ser o triplo de x, pode ser qualquer letra. Para curiosidade, eu já vou resolver, tá? Então, vamos colocar aqui. Então, ia ficar o triplo de L, achar a raiz. Menos 6 é igual a 30. Então, vai ficar o triplo de L. O menos 6 vai para o segundo membro como? Mais 6 é igual a 30 mais 6. Então, o triplo de L é igual a 36. O L, os 3 está multiplicando. Ele vai passar o quê? Dividindo. 36 dividido por 3. L é igual a 12. Então, a raiz dessa equação vai ser 12. Fácil, né? Esse outro aqui. O quádruplo do número de bolinhas de gude de João é igual a 60. Eu posso chamar de G, bolinha de gude. O quádruplo seria 4 vezes o G de bolinha de João é igual... É o quíntuplo, né? Tô cego. O quíntuplo do número de bolinhas de gude de João é igual a 60. Então, o 5 vezes G é igual a 60. Poderia ser X, lembrando que a incógnita pode representar por qualquer letra. O 5 está multiplicando, ele vai passar para o segundo membro o quê? Dividindo. Então, vai ficar 60 dividido por 5. Então, quantas bolinhas de gude ele tem? 12. Lembrando que a raiz eu estou fazendo só para ensinar para vocês como é que encontra a raiz. O problema está pedindo só a equação que representa, só essa primeira linha, tá? Aí é com vocês. E a letra F, a 4 ficou aqui junto, ficou pequeno. Deixa eu colocar aqui embaixo a 4. Então eu vou colocar aqui fazer a F, tá? Bora. A F. O número de figurinhas de Maria, o número de filhos de Maria
somado com 6 é igual a 10. Então vai ficar x mais 6 é igual a 10. X é igual a 10 menos 6. X é igual a 4. Mas como eu só queria a equação, eu poderia ter parado aqui, ó. X mais 6 igual a 10. E eu sei que a raiz é 4, que o número de filhos é 4. Metade do número de diademas de Maria é igual a 13. Então, como é que eu vou falar? Vou chamar a idade de Maria de x. Então, a metade é x dividido por 2. É igual a 13. O 2 está dividido, ele passa o quê? Multiplicando. Então, vai ficar 13 vezes 2. X é igual a quanto? 26. Então, x igual a 26. O 4, vou pular, até o 3, né? Vamos fazer o 4, já tá aqui mesmo, então bora pro 4. O 4, o triplo de um número, então vai ser 3x. Então, 3 vezes x, subtraído é menos, de 30 é igual a 150. Esse menos 30 vai para o segundo menos como? Mais 30. Então vai ficar 3 vezes x é igual a 150 mais 30. 3 vezes x é igual a 180. X é igual. O 3 está multiplicando, ele vai passar o quê? Dividindo. 180 dividido por 3. X é igual a 60. Então, o triplo de um número subtraído de 30 é igual a 150. Qual é esse número? Então, esse número é o 60. 60 é raiz da equação. Então, aí você põe resposta. Esse número é o 60. Questão número 3. Questão número 3 está perguntando se menos 5 é raiz da equação. Então, tem duas maneiras. Primeira maneira é você testar o menos 5. Se menos 5 for raiz da equação, então quando eu pegar o 2 e multiplicar por menos 5 e somar com 30, eu vou ter uma sentença matemática verdadeira. Quanto que é 2 vezes menos 5? Vai dar menos 10 mais 30, que é igual a 20. Ou seja, vai dar 20 é igual a 20. Isso aqui ficou verdadeiro. Então quer dizer que é uma sentença que menos 5 é raiz da equação. Porque isso aqui é verdadeiro. Então, menos 5 é raiz da equação. Agora, quando eu for testar 6 para ver se é raiz da equação, não vai dar certo, porque a equação do primeiro grau só tem uma raiz. Vamos testar para ver se o 6 é raiz. Vai ficar 2 vezes 6 mais 30 é igual a 20. Quanto que é 2 vezes 6? 12. 12 mais 30 é igual a 20. 42 é igual a 20? Não. Isso aqui é uma sentença falsa. Então, 6 não é raiz da equação. A outra maneira que eu falei, como eu já ensinei vocês, para testar, você poderia descobrir quem que é a raiz da equação. Como? Você pegava a equação, que é 2x mais 30 é igual a 20 e resolve. Esse mais 30 vai vir para o segundo membro como? Menos 30. Vai ficar 2x é igual a 20 menos 30. Então vai ficar 2 vezes x. 20 menos 30 é menos 10. Então o 2 está multiplicando, passa a dividir. Então vai ficar menos 10 dividido por 2. X é igual a menos 5. Como a equação do primeiro grau só tem uma raiz possível, então, x é igual a menos 5. Equação do primeiro grau com uma incógnita, né? Só tem uma raiz possível. Então, x igual a menos 5. Então, eu sabia que
Menos 5 é raiz, só ela que é raiz, as outras não. Então 6 não é, 10 não é, e assim sucessivamente. E agora os outros exercícios é tudo testar se é raiz ou não. Vamos ver se o 8 é raiz? Então eu posso resolver ou testar. Eu vou testar para ficar igual exemplo. Vai ficar 3 vezes o x, então 3 vezes 8 menos 10 igual a 17. Vamos ver se é. 3 vezes 8, 24. 24 menos 10 é igual a 17. 14 é igual a 17. Não, isso aqui é falso. Então, não é raiz. Então, 8 não é raiz da equação. Vamos ver o outro. 9 é raiz da equação, vamos ver. Então, vou testar. 3 vezes 9 menos 10 é igual a 17. 27 menos 10 é igual a 17. 17 é igual a 17. Verdadeiro. Logo, 9 é raiz da equação. Como é que eu poderia testar isso também? Eu poderia falar, porque equação do primeiro grau só tem uma possível raiz. Então, o que eu fazia? Eu pegava a equação, quem que é a equação? Deixa eu mudar, deixa eu colocar de azul aqui. 3x menos 10. 3, vai ficar 3x menos 10 é igual a 17. O menos 10 vai para o segundo membro como? Mais 10. Ia ficar 3x é igual a 17 mais 10. Então, 3x é igual a 17 mais 10, 27. Então, o 3 está multiplicando, ele vai passar dividindo. 27 dividido por 3x é igual a 9. Então, 9 é a raiz da equação. Aí eu sabia falar que... Deixa eu marcar aqui. Que o... que o 9 é raiz. Se o 9 é raiz da equação, só tem uma raiz, as outras não são. Então, 8, 7, 6 não é raiz. Vou colocar um U aqui para ficar. Vamos testar outros. 80 é raiz da equação x sobre 4 igual a 20. Vamos ver. X sobre 4 é igual a 20. Se for raiz, quando eu colocar no lugar do x 80, vai dar uma sentença verdadeira. Vamos ver. 80 dividido por 4 é igual a 20. 20 é igual a 20. Então, isso aqui é uma sentença verdadeira. Ou seja, 20, 80 é raiz da equação. Então, você pode colocar aqui, ó. 80 é raiz da equação. Agora, se eu fizer... Ele está perguntando se 40 é raiz da equação. Vamos ver. Se 40 for raiz da equação, x sobre 4, ou seja, 40 sobre 4 é igual a 20. 10 é igual a 20? Não. Falso. Então, 40 não é raiz... Não é raiz da equação. Agora, se eu quisesse testar, sem testar, descobrir a raiz, o que eu fazia? X sobre 4 não é igual a 20. O 4 está dividindo, e vai para o segundo membro o quê? Multiplicando. Então, vai ficar x é igual a 20 vezes 4. Então, x é igual a quanto? 80. Então, eu sabia que a única raiz dessa equação é o 80. Os outros números não. Então, pessoal, espero que o áudio tenha ficado melhor, que eu tinha gravado um vídeo sobre essa matéria, mas muitos alunos reclamou que estava baixo. Aproveitei para passar os exemplos que eu vou passar na sala de aula. E qualquer dúvida é só me perguntar no horário do plantão. Então, vamos lá?